Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre a notícia da aposentadoria do Peter Crouch. Isso mesmo, Peter Crouch agora é um ex-jogador, né? O gigante inglês, literalmente, de mais de 2 metros de altura. Atacante aí, ficou muito famoso nas últimas décadas, né? Principalmente por conta da sua figura ser bem engraçada, né? Um cara muito alto e muito magro. Fica parecendo aqueles bonecões de posto, né? Alguns momentos parecia que ia desmontar ali no meio do campo. Enfim, é uma figura muito folclórica mesmo, sempre lembrado, principalmente por conta disso, né? Por conta do seu porte físico. Mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos ele é um pouco injustiçado, porque ele foi bem mais do que só uma figura folclórica, ele foi muito mais que isso, né? Ele chega ao Liverpool em 2005, né? Após o Liverpool ter sido campeão no Milagre de Istambul, campeão da Champions League. Ele não é campeão na Champions League, né? Ele chega no meio de 2005, o Liverpool já havia conquistado o título da Champions League, né? O seu 5º título até então. E ele chega, né? Um cara famoso, ele até fica ganha uma fama aqui no Brasil naquela final do Mundial contra o São Paulo em 2005, né? Naquele grande jogo que o São Paulo se saga tricampeão mundial, né? Aquele chute de falta do Gerrard, em que o Rogério Ceni salta para falar uma das maiores defesas da história do Rogério Ceni, e no final ele vai para Bafa para tentar empatar o jogo e o Peter Crouch entra, né? Então ele ficou bem mais famoso, um pouco mais das atenções dos torcedores brasileiros naquele momento em que entra nesse jogo contra São Paulo. Mas assim, falando um pouco agora da carreira dele no Liverpool, ele foi um atacante que em diversos momentos foi muito útil, né, pro time do Liverpool, assim, não foi só um cara, como eu quero, até eu acho que esse até pode ser o título do vídeo, o Peter Crouch foi muito mais que uma figura folclórica, que em diversos momentos soube utilizar essa sua característica física mesmo, né, biológica, de ser um cara muito mais alto que os outros, pra conseguir escorar a bola pelo alto, né, pra conseguir matar umas bolas que um jogador alto, né, uma estatura acima da média normal, não conseguiria, né, para conseguir em diversos momentos fazer bem o pivô, né, porque ele é mais alto, né, então o braço dele também é mais longo, ele conseguia bloquear o zagueiro, manter o zagueiro a uma certa distância dele, para conseguir escorar para um jogador de lado, fazer a parede, em diversos momentos pro Dirk Kuyt, né, ele jogou, vale lembrar que o Dirk Kuyt talvez fosse o grande atacante do Liverpool naquele momento em que ele chega, né, o holandês até se aposentou recentemente, sendo campeão com o Feyenoord, teve uma bela despedida dele, há umas 2 ou 3 temporadas atrás, foi na temporada 16-17, né? Que foi a última temporada da carreira dele, ele foi campeão com o Feyenoord, campeão holandês, foi uma despedida muito bonita. Né? Tanto dele como do Van Persie, se eu não me engano. Na verdade, eu acho que o Van Persie até jogou depois um pouquinho, mas o Dirk Kuyt teve sua última temporada em 16-17, foi até campeão. Enfim, muito menos despedido, que não é o caso, mas ele era o grande atacante do Liverpool naquele momento. Em diversos momentos fazia dupla com o Peter Crouch, se a gente pensar num 4-4-2, por exemplo, o Dirk Kuyt era um cara de mais movimentação, se a gente for pensar assim, apesar de nem ser um jogador tão móvel assim, tão rápido, mas nos seus tempos áureos de Liverpool, o Peter Crouch fazia muito bem essa função de conseguir parar a bola e ajeitar para ele quando terminar uma jogada, né, ganhar as bolas no alto, fazer a casquinha numa ligação direta. O Peter Crouch foi muito importante nesse sentido, né? Vai lembrar que o Peter Crouch tem 108 gols na Premier League. Isso é muita coisa, né? E 53 deles, ou seja, um pouco menos da metade ali, quase metade deles foram de cabeça. Ele tem um recorde de gols de cabeça, né? Isso, óbvio, está diretamente ligado à estatura dele. Vai lembrar que nesse momento o Liverpool também foi convocado para a Copa do Mundo 2006, por exemplo. Ele estava no elenco que foi para a Alemanha na Copa do Mundo 2006, né? A Inglaterra chega até as quartas de final, cai para Portugal numa disputa de pênaltis e ele estava naquele elenco. Então, assim, dizer que ele era só um cara magrelão, uma figura engraçada ali, não é. Isso é muito pouco, é até um pouco triste que enxerguem ele somente dessa forma, né? É óbvio que depois ele perde espaço no Liverpool, principalmente com a chegada do Fernando Torres, que realmente foi um fenômeno no período em que esteve no Liverpool, né? Então a partir desse momento ele perde um pouco de espaço, na temporada seguinte ele sai, né? Ele sai, a última temporada dele é a 2007-08, que é justamente a primeira temporada do Fernando Torres com a camisa do Liverpool. Ele vai ao Portsmouth, passa uma temporada lá, depois vai ao Tottenham. Talvez no Tottenham ele tenha conseguido novamente desempenhar um bom nível de futebol, tanto que vai de novo à Copa do Mundo em 2010. Ele estava no grupo que foi para a África do Sul, né? O grupo caiu nas oitavas de final para a Alemanha, né? Tá naquele jogo que a bola que o Lampard chuta entra, sei lá, 10 centímetros do gol e o juiz não vê. Enfim, ele estava também nesse elenco de 2010. Depois disso ele acaba caindo um pouco realmente, depois dessa Copa do Mundo, passa um período ali, ele acaba ficando um pouco abaixo dos holofotes também, passou a não ser mais um jogador tão útil
para aquela jogada de alta, né? Até a gente pensar que o futebol vai evoluindo, né? Os jogadores que conseguem, aqueles atacantes que conseguem desempenhar um maior número de funções no time, passaram a ser mais úteis. O Peter Crouch passou a ser um jogador meio deixado de lado, sendo esquecido, e teve uma reta final de carreira um pouco decepcionante, né? Ele fez a última temporada agora pelo Burnley, que até tinha uma dupla de ataque muito bem estabelecida, né? Com Ashley Barnes e Chris Wood, e como o Burnley não avançou muito nas Copas, talvez onde ele talvez tivesse um pouco mais de oportunidade de jogar, ele não conseguiu, né? Jogou pouquíssimas partidas pelo Burnley. Enfim, até teve uma passagem até um pouco mais longa pelo Stoke City algumas temporadas atrás. Aí também ele passou, se eu não me engano, no Burnley, no Stoke. Aí ele jogou, como eu falei, no Portsmouth, no Tottenham. Ele teve uma temporada no Southampton também. Ele rodou uma série de clubes aí da Premier League, né? Mas é verdade que o fim da carreira dele foi bem para baixo, foi bem decepcionante mesmo. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o Peter Crouch, ele foi muito mais que só uma figura folclórica engraçada de se ver no campo. Ele foi um cara que nos momentos de Liverpool conseguiu ser um atacante importante, ter uma relevância no futebol inglês. Tanto que foi convocado, né, no período dele no Liverpool e no período dele no Tottenham, né, em 2006 e 2010 para a Copa do Mundo, por exemplo. Então ele é um atacante que tem suas virtudes, né? É um cara também que é muito famoso no extracampo, né? É muito engraçado. Até escrevi um livro recentemente. Era um cara que interage com os torcedores, sempre foi dentro do campo uma figura que discutia com o juiz, que conversava com os jogadores, sempre foi um cara também que tinha um extracampo muito forte, né? Mas ele foi muito mais que uma figura folclórica, né? Eu quero ressaltar bem aqui isso pra realmente não ter essa imagem só de um cara engraçado, de um cara que só ficou famoso porque era todo esquisitão, muito alto, magrelão, aquela figura muito engraçada, não. Ele era um jogador que nos seus bons tempos apresentou um bom futebol e mereceu a convocação para Copa do Mundo. Era um dos melhores atacantes da Inglaterra naquele momento. E não só um cara engraçado, né? É importante ressaltar isso. Se a gente for pegar nos anos recentes, várias figuras que, por exemplo, a minha geração viu quando eram bem novos, o auge da carreira deles, se a gente pensa, por exemplo, no Xabi Alonso, no próprio Dirk, né, no Van Persie, no Robben, quando a gente era mais novo assim, talvez ali nos nossos 10 anos, um pouco menos, a gente viu o auge desse pessoal. A gente tá vendo hoje eles se aposentarem, é muito legal, né? É muito legal ver esse... Legal que eu digo assim, óbvio que é chato você não ter mais o cara ali jogando, mas é legal ver esse fim de carreira, esse fim de ciclo, ver a renovação. É muito legal essa sensação de que um ciclo se fechou para o início agora de outro, né? Agora é a era de outros jogadores, né? Por exemplo, daqui a uns 10 anos, vamos supor mais ou menos, a gente vai ver Neymar se aposentando, Hazard se aposentando, Pogba, foram grandes jogadores, né? Toni Kroos, Modric, enfim, grandes jogadores nessa época. E o Peter Crouch está inserido nisso. O Peter Crouch tá nesse grupo de jogadores que a gente vai sentir falta de ver jogar. Também por ser uma figura engraçada, mas principalmente, e é muito importante vocês lembrarem disso, como um jogador que teve muito a oferecer nos bons momentos de Liverpool, no Portsmouth também e no Tottenham, né, o período ali de 2005 a 2010, mais ou menos. Peter Crouch foi muito mais que uma figura folclórica, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.